Paz do Senhor, irmãos. Estejam todos na graça de Deus, amém? Eu vou entrar aqui hoje para falar um pouco no capítulo 12 de Gênesis, que fala um pouco sobre o chamado. Vocês sabiam, irmãos, que cada um de nós temos um chamado. E esse chamado, nós só desenvolvemos ele a partir do momento que a gente acredita no que Deus tem para nos dar, no que Deus tem para nos ensinar. Aqui fala sobre o chamado de Abraão. Abraão era um homem fiel, Abrão, né? O nome dele era Abrão. Era um homem que ele foi chamado o pai das nações, o homem de fé, né? Aquele homem que foi abençoado por Deus, mas que ele tinha um chamado que apenas ele poderia cumprir o chamado que Deus tinha para ele. Quando o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra onde eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoarei-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor tem lhe dito, e Ló foi com ele. Ló era o sobrinho dele. Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão e Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os seus bens adquiridos, mais as almas que lhes nasceram, e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. E passou Abraão por aquela terra até chegar às terras de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. E o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, a tua descendência darei esta terra. Abraão edificou ali o seu altar e lhe aparecera, ao Senhor que lhe aparecera. E mudou-se dali para a montanha ao lado do oriente de Betel, armando-lhe ali uma tenda, tendo Betel ao oriente, e ao oriente ele edificou um altar para o Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra. Por isso desceu Abraão ao Egito para peregrinar. Ali, portanto, a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher? E matar-me-ão, porém a ti guardarão com vida. Disse, eu te peço que és minha irmã, para que me façam bem por tua causa e para que viva a minha alma por amor a ti. E aconteceu que, entrando Abraão ao Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram os príncipes de Faraó, e elogiaram diante de Faraó, por isso a mulher foi tomada para a casa de Faraó. E tratou de que Abraão, por amor dela, dando-lhe ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos, feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó a Abraão e lhe disse, que é isto que me fizestes? Por que não me dissestes que era sua mulher? Porque dissestes, é minha irmã. Por isso a tomei por mulher. Agora, pois, eis que tua mulher toma-a e sai das minhas terras. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, de modo que acompanharam a ele e a mulher a tudo quanto tinha. Acabou que Abraão voltou do Egito para o lado sul. Ele e sua mulher levantam tudo que tinha, levando também com ele a Ló. Irmãos, eu vou parar por aqui para mim discernir um pouco essa palavra para vocês. Aqui nessa palavra fala sobre um homem que ele foi chamado pai das nações. Porque quando Deus teve o chamado para ele, para Abraão, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e o nome de Sarai para Sara.
Deus queria que Abraão largasse tudo que ele tinha, como se diz, a família, seus pais, sua parentela, e fosse à terra que Deus o escolheu, mas que ele fosse com a sua mulher. Não com a sua família, mas com a sua mulher. Só que até então, Abraão não desfez da companhia do seu sobrinho Jó e o levou com ele. Aqui diz respeito que quando Deus tem um chamado para ti, para cada um de você, irmão e irmã, muitas vezes esse chamado é só você e Deus. Muitas vezes esse chamado é um particular seu com Deus. E mais ninguém. Seja amigo, seja esposo, seja pai, seja mãe, seja irmãos, seja quem for, quando Deus faz um chamado, esse chamado é seu e de mais ninguém. Quando Abraão levou o Jó com ele, ou Ló com ele, me perdoa, ele não tinha noção que Deus não estava preparando aquilo para ele. E aconteceu que por nações, por gerações, Abraão chegou a um ponto que teve que se separar de Ló. Ló, sendo muito novo, né, e esperto, Abraão disse que ele escolhesse um lado para que ele seguisse. Que o lado que Ló seguisse, Abraão ia seguir ao contrário. Como Ló quis se aproveitar da boa vontade de Abraão, ele escolheu o lado melhor, um lado verdes, pastos, né, um lado mais provedor. E assim foi escolhido e Abraão seguiu seu rumo diferente. Isso aqui, o que quer dizer sobre essa atitude de Ló? É que muitas vezes, irmãos, nós confiamos em pessoas e deixamos de confiar em Deus. Muitas vezes nós acreditamos em pessoas e deixamos de acreditar em Deus. Às vezes nós temos alguém na nossa companhia e achamos que são nossos amigos, que são nossos confidentes. E esquecemos que o único confidente que nós temos na vida é Deus. Porque se você passar por um problema, coloque na cabeça de vocês, irmãos e irmãs, que aquele problema só vai ser resolvido quando você entregar nas mãos de Deus. Não adianta você chegar no irmão, na mãe, no pai, no amigo e se abrir aquele problema da sua vida, sendo que eles só estão ali dispostos a ouvir o que você tem a falar para chegar lá na frente e eles espalharem. Eles querem saber da sua dificuldade, eles querem saber dos seus problemas, eles querem saber o que você está passando dentro de casa, eles querem saber se você está indo mal no seu casamento, eles querem saber se você está doente, eles querem saber se você tem uma enfermidade incurável, eles querem saber se você está passando por uma dificuldade com filhos. E você acreditando que aquela pessoa é confiável a ti, você se abre com aquela pessoa, você entrega os seus problemas àquela pessoa, não sabendo que lá na frente a única coisa que vai acontecer é espalhar o que você passou para eles. Eles não vão te ajudar. Eles não vão lá consertar seu casamento, eles não vão lá salvar os seus filhos, eles não vão lá levar uma palavra amiga. Eles têm a curiosidade de saber das suas vidas, irmãos, irmãs. Então acredite que nós não devemos confiar no homem, nós temos que confiar em Deus. Abraão, ele tinha um carisma com Ló. Ele tinha uma preocupação com Ló. Ele se preocupava, tanto é que quando ele teve o chamado, ele esqueceu que Deus estava chamando ele e a esposa.
Quando ele falou, saia da sua terra, do meio da sua parentela, parentes, pai, mãe, família, e vá para onde eu lhe mostrarei. Ele não pensou, não refletiu nas palavras que Deus passou para ele e levou a Ló junto com ele. Mas ele teve que passar por uma situação para entender que ele tinha que se separar de Ló. Por quê? Porque houve contenda. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e teus pastores, porque somos irmãos. Olha a consideração de Abraão. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei à direita, e se escolheres a direita, irei à esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, apartaram-se assim um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armou as suas tendas em Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, darei a ti e a tua descendência para sempre, e farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a sua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais e Manré, que então juntos Hebrom, edificando ali um altar ao Senhor. Irmãos, aqui quando Abraão pediu para que Jó escolhesse um lado, que quando foi ele correu rapidamente, escolheu as campinas, né? Escolheu aquele lugar ali, super bom aos olhos, né? Ele achou que quando Abraão escolheu esse lado, aquele lado que é um lado mais seco, mais árido, que era o lado do deserto, Abraão não ia poder sobreviver ou criar o seu gado ou ter a sua vida. Só que até então Ló não sabia que o propósito de Deus era com Abraão e não com Ló. Deus não estava fazendo acepção de pessoa, claro, mas ele tinha um chamado com Abraão. Abraão até então, como tinha seus 70 e poucos anos, quando ele falou para ele que ele iria ser pai de nações, com certeza ele pensou, como que eu vou ser isso se eu já tenho idade avançada? Se até hoje eu nunca tive um filho, por que agora eu terei e serei pai de nações? Quer dizer, ele teve aquela dúvida ao propósito do chamado de Deus. Mas ele não imaginava que esse Deus que nós servimos é um Deus de milagre, é um Deus que faz acontecer. Foi quando Abraão decidiu ouvir e seguir o que Deus queria que ele fizesse. Ele chegou a peregrinar no Egito, ele chegou a voltar do Egito. E quando Deus queria cumprir esse chamado, nessa palavra significa, irmãos, que Deus tem um chamado para cada um de nós. Seja ele para ser pastor, missionário, seja ele para levar uma palavra aos necessitados,
seja ele para ajudar o próximo, seja ele para você limpar uma igreja, para você cuidar da obra do Senhor, para você ser um intercessor. Deus tem um chamado em nossas vidas, irmãos. E é nesse momento que vocês têm que parar e ter uma intimidade com Deus, para que vocês possam entender qual é o seu chamado, entender qual o objetivo da sua vida. Porque nós não viemos nesse mundo apenas para nascer, crescer, procriar e morrer. Nós viemos com um propósito que Deus nos deu para que nós possamos ter uma vida plena, mas diante da presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque quando Deus fez a aliança com Abraão, Deus sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e em meio à fumaça uma tocha de fogo passou para aquecê-las, para aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito ao grande Eufrates, e o Queneu, Quenezeu, Cadmoneu, e o Eteu, Ferezeu, Refaíns, Amorreu, a Cananeu, os Girgazeus e Jebuseus. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Nessa parte dessa palavra, irmãos, diz aqui a seguinte maneira. Deus prometeu um filho a Abraão. Só que quando Deus prometeu esse filho a Abraão, Sarai, com a sua falta de paciência, decidiu tomar a frente da vontade de Deus. Acredite, irmãos e irmãs, que tudo é no tempo de Deus, tudo é na hora dele. Não adianta vocês tomar a frente, vocês quererem fazer para que seja mais rápido. Sara, quando decidiu escolher Agar para que ela pudesse ter filhos de Abraão, ela não imaginou que ela estava tomando a frente de Deus. Aquele filho que viria, claro que Deus iria abençoar. Mas antes que isso acontecesse, Sarai ia passar por uma dificuldade. Por quê? Porque ela não precisava escolher a mulher para Abraão. Porque Deus já tinha escolhido ela para Abraão. Deus já tinha escolhido a Sara, que até então se chamava Sarai. Deus não pediu para que Abraão saísse da parentela dele e arrumasse uma serva para ter filhos, para que aqueles filhos viessem a crescer, a ser a nação que Deus estava preparando para Abraão. Então, quando ela decidiu fazer isso, ela tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, deu-a por mulher de Abraão, seu marido. Depois de 10 anos que Abraão habitara a terra de Canaã, e ele possuiu Agar, e ela concebeu, porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: minha ofensa é por tua causa. Minha serva pus em teus braços, e vendo ela agora concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre ti e mim. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem parecer aos seus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos.
Disse-lhes mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Irmãos, quando Sara resolveu colocar Agar na vida de Abraão, simplesmente depois que ela fez isso, ela própria causou um ciúmes a ela mesma. Ela passou a achar, porque ela estava achando que Abraão estava desprezando por causa do filho que ele tinha tido com Agar. Para que aquilo não continuasse, ela resolveu mandar que sua serva saísse das vistas dos olhos dela. Mas não imaginou que o Senhor iria atrás de Agar para trazer aquela criança de volta. Porque sendo ela ou não a concubina, ela teve um filho de Abraão. E sendo filho de Abraão, ele se tornou também descendência dele. Só que o que eu quero explicar para vocês aqui, irmãos? Irmãos, quando Deus tem um chamado na vida de vocês, não coloque os pés pelas mãos, não coloque os burros na frente da carroça. Aguarde a vontade de Deus, porque tudo será mantido, tudo virá acontecer no momento dele. Muitas vezes nós queremos que o milagre aconteça hoje, sabendo talvez que esse milagre só vai acontecer quando Deus permitir. Saiba vocês que o milagre nosso, o nosso propósito, a nossa bênção, ela não está sendo preparada. Ela já está preparada. Seja para mim, seja para você, irmão, seja para você, irmã. Mas Deus não nos entregou ainda até este momento, porque Deus quer que nós se preparemos primeiro. Ele quer nos preparar para receber a bênção. Aí ficamos aflitos, ficamos desesperados, ficamos preocupados e queremos tomar a nossa bênção antes de Deus permitir que ela chegue a nós. Não adianta, irmãos, nós tomamos a frente, porque tudo que nós fizermos hoje, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Porque a partir do momento que nós colocamos Deus em primeiro lugar, tudo será acrescentado em nossas vidas. Quando apareceu aqueles anjos para Abraão, o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou os seus olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se até a terra. E disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis diante, porquanto por isso chegastes até vosso servo e disseram assim: faze como dissestes. Abraão, ele era fiel a Deus. Em nenhum momento Abraão quis tomar a frente da bênção de Deus. Mas Sara, com a sua agonia, com a sua aflição, com a sua preocupação, achando que não poderia ter filhos, correu e arrumou uma serva para que tivesse o filho com Abraão. Quando Deus abençoou esse casal, abençoou Sara, quando ele mudou o nome de Sarai para Sara e Abrão para Abraão, ele fez com que Sara engravidasse. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, ele não prometeu apenas por promessa, ele cumpriu a promessa. E disse-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E disse: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que está atrás dele.
E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: na verdade, te darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Havia coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida de Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, portanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque ristes. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma e Abraão, e ia com eles, acompanhando-os. E disse: o Senhor ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar seus filhos à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele ter falado. Quando Deus mandou seus anjos avisando para Abraão que ele iria ter um filho, Sara sorriu e não acreditou. Mas sim, Deus deu sim o filho de Abraão. O filho que Sara e Abraão tanto esperavam foi concebido. Então, nessa palavra, irmãos, eu quero que vocês entendam que tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Independente da idade que vocês estejam agora, se vocês têm um propósito com Deus, se Deus tem um chamado na vida de vocês, esse chamado vai ser cumprido. Independente do tempo, da hora e do momento. Então, somente creia na palavra de Deus e acredite que Deus tem o melhor para te servir, o melhor para lhe dar. Acredite se o seu pedido, se o seu chamado é para interceder pelos seus familiares, sua família será salva. Se for para interceder pelos enfermos, os enfermos serão curados. Nós temos um propósito nessa vida. Mas, primeiramente, o conselho de Deus: nunca divida os seus problemas com quem não pode te ajudar. Não entregue os seus problemas a quem pode te ouvir, vai te ouvir, mas lá na frente eles vão espalhar o que vocês estão passando. Entregue somente a Deus, confie somente em Deus, porque é Ele que fará o melhor na vida de vocês, é Ele que fará a diferença, é Ele que vai cumprir o propósito na vida de vocês, e é no tempo dele, irmãos. Acredite e creia que no tempo dele vocês serão ouvidos, porque a bênção de vocês já estão preparada. Cabe agora vocês terem paciência para Deus preparar vocês para receber a bênção. Porque se vocês receberem a bênção antes de estarem preparados, vocês não serão abençoados. Vocês não saberão cuidar da bênção que Deus tem para entregar na vida de vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada um dos teus filhos que aqui se encontra, Pai. Assim como o Senhor tem um chamado para mim, para meus filhos e familiares, o Senhor tem um chamado para cada um deles que aqui se encontra nesse canal e os que ainda vão entrar. E que eles possam ter paciência, confiança em Ti, Pai, que na hora certa chegará, porque nossas bênçãos já estão preparadas, já está preparada. Basta nós sermos preparados para recebê-las, Pai. E para nós estarmos preparados, nós temos que confiar em Ti. Nós temos que acreditar nas Suas promessas e fazer a Sua vontade. Que nós possamos se voltar para Ti, interceder pelo próximo, perdoar, ser perdoado. Que nós possamos orar pelos nossos familiares. Para que o Senhor possa fazer, Senhor meu Deus, milagre na vida de cada um de nós. Salvar nossos filhos, salvar nossa família. Que o Senhor possa ser o nosso curador, o nosso provedor, todos os dias das nossas vidas, Pai. Ouve, Senhor, o clamor dos teus filhos. Que seus filhos venham ser abençoados, Pai. Dentro das suas casas, no seu celeiro, no seu trabalho, na sua saúde, na vida sentimental, na vida financeira.
Que eles possam abençoar e serem abençoados, que eles possam interceder por vidas que precisam ser abençoadas, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cuida, Pai, de cada um de nós. Que nós possamos guardar essa palavra e entender qual será o nosso chamado, porque só o Senhor pode nos mostrar, só o Senhor pode nos capacitar, Pai. Que eles possam vir a ouvir esta palavra, que eles possam orar junto comigo, Pai, e entregar em suas mãos todas as suas aflições e necessidades, porque na hora certa o Senhor dará a resposta. Amém? Que vocês possam ficar, irmãos e irmãs, na paz do Senhor e que todos possam dizer graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E todos dizem graças a Deus. Irmãos, compartilhe essa oração, ouve essa palavra e acredite que Deus tem um chamado na vida de vocês. Somente confie que na hora certa vocês saberão, porque Deus abrirá a mente de vocês. Confie em Deus, não confie em amigos, não confie no próximo para abrir os seus problemas. Abra os seus problemas a Deus, que é Ele que é nossa solução, Ele que nos guarda, Ele que nos guia. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.